Band Entrevista. Oferecimento... E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol. Pois é, nessa tarde eu vou conversar com o Valdir Costa. Sabe quem é? É o nosso beija-flor. Tudo bem, Beija? Oi, boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Band Entrevistas. E, rapaz, me surpreendeu quando você disse Valdir Costa, porque dificilmente alguém chama, né, de Valdir Costa. Mas você começou no rádio como Valdir Costa. Exatamente. Nome de batismo, né? Valdir da Costa Vasconcelos. E aí, logo que eu comecei no rádio, aí busca um nome, coisa e tal, vamos simplificar para Valdir Costa. E foi com esse nome que eu comecei no rádio no final da década de 90. Ou melhor, no início, né, da década de 90. O radialista que o povo gosta. Né? Exatamente. Aí o pessoal escrevia. Aquele tempo era muita carta ainda. Aí as pessoas escreviam, olá, Valdir Costa, o locutor que o povo gosta. Aí a gente entrava em delírio com essas frases aí e tudo mais. Ô Beija, mas assim, contar a sua vida. Você não começou no rádio, né? Sua vida começou... Você tem muita... Sua terra natal faz muito parte da sua vida, né? Eu digo sempre o seguinte, Carlinhos, a gente nunca pode esquecer, nós nunca podemos esquecer das nossas origens, né? Eu tenho 6 irmãs e só eu, que a minha mãe disse que sou homem, né? Pelo menos me registrou como homem. Então, assim, brincadeiras à parte, são 6 mulheres, eu de homem, hoje eu ainda tenho 5 irmãs, uma faleceu, mas foi uma vida muito sofrida, né? Vida de roça, vida de... Meu pai sempre porcenteiro de roça, depois para o final, ao invés de melhorar de porcenteiro, a gente foi para boia fria, né? Então foi uma vida assim, bastante sofrida, mas que eu tenho como lição, porque para a gente aquilo lá foi um alicerce para que a gente pudesse ficar preparado para o que vem pela frente aí no dia a dia, que são muitos desafios, né? Ô Beija, mas você chegou a trabalhar na roça mesmo? Pegar no cabo do Guatambu, como dizia? Trabalhei na roça. Eu nasci na roça, eu fiquei na roça até meus 18 anos, e aí eu fui servir o exército, fui soldado do batalhão de Apucarana, quis ser sargento do exército, mas assim, fiquei meio sufocado lá dentro e acabei saindo. E aí, quando eu saí do exército, isso em 1989, eu tentei serviço na cidade, mas aquele tempo não era como hoje, que você pega a agência do emprego, a agência do trabalhador de Maringá, tem lá 1.200 vagas, 1.300 vagas disponíveis. Aquele tempo era muito difícil. E eu tentei ficar na cidade, né, procurando serviço em obra, em empresa, indústria, e não consegui. Aí, com 19 anos, quase para 20 anos, eu voltei para a roça. Eu fui obrigado a voltar para a roça. Aí fiquei mais 2 anos na roça, aí foi boia fria mesmo, trabalhando de boia fria, e aí depois eu comecei na comunicação. Desse pulo da roça para a comunicação, como é que foi? Foi assim, lá em Portubá, né, que eu cito sempre, que é a minha terra natal, onde mora ainda minha mãe. Portubá é distrito? É um distrito. Lidianópolis é o município, mas naquele tempo era distrito de Jardim Alegre ainda. Eu trabalhava na roça, só que assim, eu comecei eu era muito atuante na igreja lá. Eu fui ministro, inclusive, bem jovenzinho, eu fui ministro. Eu cantei no grupo de jovens da diaconia, e ali eu tive alguns contatos com o microfone. Quer dizer, alguns não, eu tive contato com o microfone, né? Porque tem o microfone da igreja, o microfone do grupo de canto, e aí surgiram aqueles comentários, tipo assim, ó, você tem uma voz legal, coisa e tal, ó, você tem uma voz bacana. E aquilo foi soando para mim como que eu poderia trabalhar na comunicação. Aí tinha festa junina, por exemplo, eu era escolhido para apresentar, tinha os teatros que a gente fazia, aqueles teatros amadores lá do grupo de jovens, eles jogavam o microfone para mim, e aí os comentários, ó, você leva jeito, sua voz é bacana, coisa e tal. E a partir daquele momento eu comecei a ser um locutor anônimo, um locutor que falava à toa. Do nada eu estava imitando locutor, coisa e tal. Você imita alguém? Não, eu imitava naquela época, porque eu era só o Valdir Costa, né? Você dava um de locutor, né? Exatamente. E assim, o Carlinhos, tem até uma história bacana, os mais próximos sabem disso. Eu criei um locutor personagem
E eu dei até nome para ele. É mesmo? Que era Célio Magal. Eu inventei esse nome de locutor Célio Magal. E a gente estava trabalhando, a gente trabalhava na roça, e aí eu batia a enxada lá, no que eu puxava, o cabo ficava direcionado, e eu fazia daquele cabo de enxada como se fosse um microfone. E aí eu ficava ali imitando o locutor, né? Opa, agora são 9h12, papapá, papapá. Aí eu colocava o telefone no ar, tudo da cabeça. Alô, quem está falando? Ô Maria, tudo bem, Maria? Que música você quer ouvir, Maria? Então tá bom, é o Célio Magal, até às 10 horas aqui no seu rádio. E eu ficava com essas brincadeiras, na verdade, até as pessoas diziam, pô, você está ficando louco, minhas irmãs diziam, né? Você está ficando louco, coisa e tal. E aí, dali para frente, eu comecei a buscar serviço em rádio. Né? Depois de algum tempo, aí eu fui buscar serviço em rádio. Você está falando de capinar soja. Rapaz, hoje nem tem mais isso, não, mas é muito difícil, né, Beijo? Não é para... É um serviço bruto, né? Rapaz, eu estou para dizer para você que soja era o de menos, sabia? Porque Sério? soja você ia catando o mato o mato que ele só aparece por cima do soja, né? É que ele só vai cortando mesmo. O duro mesmo é você pegar, por exemplo, para capinar algodão. Você pegava capim-colchão, meu amigo, capim-colchão, capoeiraba, picão, carrapicho. E aquilo era triste demais para capinar. Era difícil, e naquele tempo era só na enxada. Aí quando o algodão ele pegava um determinado tamanho, aí já não era mais na enxada, você tinha que ir com a mão, porque não podia machucar ali o pé do algodão, senão dava broca, coisa e tal. E era na mão mesmo, não era fácil não. Essa vida difícil tornou esse homem que o Beija é hoje, não? Mas Sim. valoriza muito mais o que ganha, as pessoas que tem como amigo. Sim, como eu disse para você, isso para mim foi um alicerce. Eu agradeço muito a Deus por ter trabalhado na roça, por ter tido uma infância não muito fácil. Quando eu digo não muito fácil, é financeiramente, né, que a gente era bem... minha mãe, principalmente, batalhou muito para ajeitar a comida dentro de casa, meu pai, né, eu digo minha mãe porque a minha mãe que era encarregada de fazer a comida, mas meu pai trabalhando fora, na roça, e hoje a gente aprende a valorizar aquilo que a gente tem. Não é porque a gente melhorou de vida, que graças a Deus tenho 2 trabalhos na TV, um trabalho em rádio, e não é por isso que a gente esbanja, né? Não que seja munheca, mas a gente valoriza muito mais. Eu acredito que a nossa geração, Carlinhos, valoriza muito mais o que a gente ganha hoje, justamente pelo passado que nós tivemos. Eu falo para as pessoas que eu tinha que trabalhar, isso aqui eu tinha 18 anos, 19 anos, eu tinha que trabalhar 3 ou 4 dias para comprar o bujão de gás. Hoje as pessoas trabalham, um servente de pedreiro, que é no meu caso, trabalha um dia para comprar um bujão de gás. Então, quer dizer que melhorou a vida para as pessoas, né, Beija? Graças a Deus, né? Graças a Deus que melhorou. Você pega, por exemplo, hoje, né, eu tenho filho, você tem filho, e do nada você recebe uma mensagem, pai, manda um Pix. Se pedisse um Pix para o nosso pai... Não, no nosso tempo, você sabe disso, para você comprar um chiclete, para você... Plock. O Plock. Para você comprar lá um brinquedo qualquer, é você que tinha que correr atrás. Catar mamona, inclusive. A gente que tem que se virar. Exatamente. Colher mamona na beira da estrada, né? Aquelas estradas de antigamente. Hoje tem também, mas naquele tempo era mais. Mamona na beira da estrada. Você ia para a beira da estrada, você quebrava a mamona, você colocava no terreirão, você via aquela mamona secar, aquela mamona arrebentar. Depois que arrebentava, você pegava, dava um montinho assim, ó, você vendia para comprar borracha para fazer estilingue, né, para comprar um quichute. Quichute. Para o cara comprar fala um em estilingue, quichute. hoje a molecada nem sabe o que é estilingue, mas nem pode matar passarinho, né? Não, isso... Naquela época não é matar a pombinha para comer, na verdade. Não, mas é que aquele tempo, na verdade, assim, as coisas mudaram, né? Mesmo. E ainda bem que as coisas mudaram. Mas naquele tempo fazia parte da cultura da meninada, É que a da gente molecada. comia muito. Né? O cara falava, matava passarinho, a gente saía matar pombinha, né? Chegava em casa, a mãe já tinha a janta. Não, era mistura, né? Era tudo muito difícil, muito trabalhoso. Mas tudo isso foi muito bom. Eu vejo você falando muito da sua mãe. Como é que foi sua infância, junto com o pai, mãe? Como é que foi? Você tem uma ligação maior com a mãe, mesmo a impressão? Eu tenho ligação com os dois. É que ultimamente eu falo mais da minha mãe porque meu pai é falecido, né? Meu pai faleceu em 2017. Mas a minha mãe foi e é, né? Tudo que eu sou hoje eu devo a ela. Porque ela, na comunicação principalmente, ela foi um esteio para mim, um alicerce,
um ponto de partida e ao mesmo tempo de chegada. Porque É de equilíbrio. É de equilíbrio. Eu falo de saída e de chegada, porque, por exemplo, eu trabalhava na roça durante toda a semana e eu consegui, né, início da década de 90. 1990, eu consegui um trabalho na Rádio Guaracá de Mandaguari. Eu fiz um teste, passei ali, e eu consegui um trabalho para fazer programa dia de sábado. Sábado, 3 horas da tarde. O gerente da rádio era o falecido Ayrton Costa, o dono da rádio Sileninho, que foi prefeito. Impressionante, foi o cara que me botou no rádio, Ayrton Costa. Ayrton Costa. Aliás, ele colocou muita gente na comunicação. Eu conheço pelo menos uns 4, 5 que ele deu essa oportunidade. E aí eu trabalhava na roça durante toda a semana, e aí no sábado eu pegava o ônibus do Expresso Nordeste, das 8h40 da manhã em Portubá, para vir para Mandaguari. O ônibus ele passava por Portubá, ele saía de Vaiporã, Portubá, ia para Apucarana, de Apucarana ele vinha para Mandaguari. E a minha mãe, ela levantava cedo, ela fazia geralmente ela matava o frango na sexta-feira à tarde, e aí no sábado de manhã ela fritava, ela pegava aquele frango, passava na farinha de trigo, a gente falava frango... Uma milanesa para nós, né? Hoje a palavra é milanesa, naquele tempo falava frango capotado. Capotado? Frango capotado. E aí ela pegava, colocava numa marmitinha, amarrava aquela marmitinha, e eu saía de lá 8h20 para ir para o ponto de ônibus e já saía com aquela marmitinha. E isso durou muito tempo, foram 8 meses aproximadamente. Eu trabalhando na roça e todo sábado comendo esse frango capotado até chegar na rádio de Mandaguari. O programa era 3 horas da tarde, eu não tinha dinheiro para almoçar, para pagar um almoço. E aí por várias vezes eu pensei em desistir. Né? Dizia para ela, falou, mãe, não vai dar. Falou, não, Valdir, vai, é isso que você quer? Você vai que você vai conseguir. E por isso que eu digo, por isso que eu cito sempre ela, inclusive essa passagem do frango capotado ou encapotado, como a gente falava, né? Porque ela é que deu esse suporte para que eu começasse na comunicação. Foi seu alicerce ali, a sua base na comunicação. E é até hoje. E assim, que bom, eu digo que bom, porque o meu pai também sempre me incentivou, né? Mas a minha mãe tinha esse papel de preparar a comida ali para eu ir. E eu comecei na comunicação em 90, e eu digo assim, que para mim foi um privilégio muito grande. A minha mãe está me vendo hoje na televisão e me ouvindo no rádio, e o meu pai, enquanto viveu, ele sentiu muito orgulho também, né, de eu ter vencido na vida. Então ele conseguiu ver isso. Faleceu em 2017, eu já estava há muitos anos na comunicação e graças a Deus ele conseguiu ver também. Um nome de credibilidade, né, de respeito, né, no rádio, né, porque assim, no rádio, na TV, hoje você é a maior credibilidade do rádio e da TV maringaense. Nada é de graça, né? Comecei lá em Mandaguari, final de 89, virando para 90 ali. E aí depois eu fui para a Rádio Flor do Café, em Borrasópolis, se tornou Nova Era. Depois eu vim para Maringá, em 97, mas assim, nada é do dia para a noite, né? Então, com o tempo a gente vai conseguindo alicerçar o caminho por onde você vai passando. E graças a Deus, e até pelo fato de estar muito tempo na comunicação, nos dá hoje sim essa credibilidade de falar, as pessoas acreditarem, né, de poder se comunicar com as pessoas com uma facilidade maior, mas dizer sempre que a gente está aprendendo ainda, né, Carlinhos? As coisas vão mudando, vão se transformando e a gente continua aprendendo. O Beija-Flor sabe tudo de comunicação. Não, nós não sabemos praticamente nada. A gente sabe como fala, mas a gente está sempre nesse aprendizado aí. O Beijo, o casamento, foi em que ano? Casei em 1991. 91. Você já tinha começado no rádio? Já estava no rádio, já. Inclusive a minha esposa Vera, ela era recepcionista da rádio. 1991. Hoje você tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Tenho o Maicon, né, que é o Dr. Maicon, da Odontologia Beija-Flor. Nasceu em 1993. E o Cauã Eduardo, que nasceu
em 2007. Ambos gostam de comunicação, né? Mas parece que o Cauã segue mais o pai, ou a impressão. Assim, eu acredito que eles têm de mim o dom da comunicação, porque comunicação é dom. Você não tem uma escola que você coloca alguém lá e diz, ó, esse aluno, esse acadêmico vai sair daqui comunicador. Comunicação é dom. Você observa, inclusive, em crianças. Você pega crianças de 4, 5, 6, 8, 10 anos, você tem um grupo de crianças e você observa, entre elas, quem se comunica. Então, comunicação é dom. Assim, os dois, eles têm de mim a comunicação. O Maicon se comunica muito bem, né? Já fez programa de rádio, inclusive, né? Por um período curto, mas fez. E o Cauã também se comunica muito bem, né? Trabalha com o irmão já na odontologia, na clínica, né? E é comum as pessoas dizerem, pô, esse menino é simpático, nossa, como esse menino trata bem as pessoas. Então, assim, o dom da comunicação eles têm de mim, eu vejo isso neles. Mas ele edita muito, filma muito também? Também. É que hoje é diferente, né, Carlinhos? Antigamente você tinha, por exemplo, na televisão só a câmera para você filmar e se comunicar, o rádio, o microfone. E hoje você tem, né, a rede social. Então, essa meninada, eles, na verdade, são bem mais evoluídos que a gente, né? Eles não só se comunicam, como filmam, né? Como trabalham com a tecnologia, que é muito diferente da gente, né? Ô Beija, eu pedi licença para você, eu vou ao intervalo comercial, mas nós já voltamos a contar a história do nosso Beija-Flor, o jornalista com mais credibilidade de Maringá. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil, virou o começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da nossa entrevista no sábado aqui, que é muito legal, contando a história do nosso Beija-Flor. Beija-Flor que tem uma história, sabe, ímpar, de um cara que começou lá de baixo e que lutou desde o princípio para ser o que ele é. Com muita credibilidade, seriedade, uma família firme no processo de cuidar das pessoas e no caminho de Deus, né, Beija? Graças a Deus. Na verdade, eu fui assim, criado dentro da igreja. Minha mãe é ministra de Eucaristia até hoje, vai fazer 85 anos já. E eu sempre fui criado na igreja, né? Pra gente era e é, né? Mas estou dizendo, quando eu estava na casa da minha mãe, é sagrada a missa do domingo, a celebração do sábado. E eu procuro até hoje fazer isso, né? Levar meus filhos para a igreja. Agora minha netinha também para a igreja, já batizamos. Está vindo aí mais um neto, a gente já inicia nos próximos dias aí curso de batismo. Porque, rapaz, a coisa não está fácil. Você foi coroinha também, não? Não, coroinha não cheguei a ser, não. Eu comecei a cantar na igreja, inclusive tocar violão na igreja. Mas você canta? Canto de igreja eu cantava, né? Você brinca de cantar, na verdade. Mas eu comecei a cantar na igreja com 14 anos. 14, 15 anos, cantando, tocando violão. E foi lá, inclusive, que eu tive vamos dizer assim, essa iniciativa, essa vontade de seguir para a comunicação. Ô Beija, você ficou no rádio por um bom tempo. Quantos anos? 8 anos. Não, Isso. 8 anos só no rádio. Só no rádio. 8 anos só no rádio. Mas aí veio a TV. Exatamente. A TV veio uma pessoa ímpar na sua vida também, né? Exato. Um segundo pai? Segundo pai. Beija- Segundo pai. Eu dizia isso para o meu pai, inclusive. Porque eu tive o meu pai biológico e depois eu tive o meu pai de profissão. Vamos dizer assim, né? Uma pessoa que me guiou na profissão, que foi o Pinga Fogo. Pinga Fogo, trabalhei com ele por 29 anos. E eu tenho o orgulho e o privilégio de dizer. É uma pena que eu não estou com ela aqui, minha carteira de trabalho,
Hoje ela não está mais registrada, porque eu trabalho por contrato, né? Você vira empresário da comunicação. Não chega a ser empresário, mas eu tenho um contrato com a TV, né? E a minha carteira de trabalho só tem um carimbo de registro e uma assinatura. Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira. Trabalhei com ele por 29 anos. Você vê a credibilidade do Beija, eu não sei se você vai falar, mas pouca gente tinha a chave do cofre, a senha do cofre do homem. Você tinha, né? Eu tinha. Não, só tinha você e ele, na verdade. Exatamente. Né? Pinga Fogo sempre teve na sala dele, tinha, né, na sala dele, um cofre alto. E não que ele guardasse dinheiro ali, ele guardava documento, mas cofre é cofre, né? Você nunca sabe ao certo o que tem. E eu tive o privilégio de ter a confiança dele. Não é o privilégio de ter a chave, mas o privilégio de ter a confiança dele. Né? Fui o braço direito dele desde quando comecei a trabalhar com ele, até o último dia que ele trabalhou, né? Que ele ficou 60 dias internado antes do falecimento. Mas a minha história com o Pinga Fogo ela foi muito bacana, o Carlinhos. Eu, quando estava fazendo teste em rádio, eu passei pela Rádio Cidade Jandaia e eu fiz teste com ele. Isso final de 89, início dos anos 90. E eu trabalhei, eu fiz o teste lá. Não deu certo. Né? Ele disse que não estava precisando naquele período, coisa e tal. E aí foi onde eu continuei trabalhando na roça. E aí depois eu consegui emprego em Mandaguari, trabalhar de rádio em Mandaguari. Rádio final de semana, que eu não era remunerado para trabalhar, mas que eu agradeço até hoje, porque eu tive a oportunidade de aprender. E aí eu trabalhei, depois que eu entrei em Mandaguari, eu trabalhei 3 meses só, com o Sileninho e o Ayrton Costa. E aí o Pinga Fogo era deputado federal. E o Pinga Fogo comprou a rádio Flor do Café em Borrasópolis. E num belo dia, com 3 meses de rádio em Mandaguari, a secretária dele, a Terezinha, me ligou. Falou, ô Valdir, o deputado quer falar com você, você pode dar um pulinho aqui em Jandaia? E eu peguei o busão do Garcia, ali em Mandaguari, e fui para Jandaia. E aí ele falou, comprei a rádio lá em Borrasópolis, estou querendo levar para lá o Chicão e você junto. O Chicão que você conhece, está com o Ratinho hoje. E aí, dos grandes comunicadores. Não, um dos maiores comunicadores com quem eu já trabalhei. E aí eu fui para... Aí ele me convidou, aí eu disse para ele assim, que dia que o senhor quer que eu comece? Ele falou, segunda-feira. Falei, beleza. Isso devia ser numa quarta ou quinta. Aí eu voltei para Mandaguari, comuniquei o Sileninho, que era o dono da rádio, comuniquei o Ayrton Costa. O Sileninho, o pai, né? Não é o filho, né? Não, era o filho. Já era o Sileninho. O pai, dono da emissora, mas quem comandava a rádio era o Sileninho. E aí, até hoje eu brinco com o Sileninho, que ele fala assim, pô, cara, você trabalhou só 3 meses comigo, já partiu. E aí eu disse, olha, Sileninho, foi por uma causa justa. Primeiro que Borrasópolis e Portubá estava colado ali pertinho, né? E aí eu fui para lá, era a Rádio Flor do Café, depois ela se transformou em Rádio Nova Era. E comecei a trabalhar com Pinga Fogo em 91, eu me perco nas datas aqui nos anos, né? Porque foi virada de década, entendeu? Por isso que eu acabo me perdendo. Mas eu sei que comecei a trabalhar com ele lá no início de 90. E aí trabalhei com ele até ele falecer. E ele era um baita comunicador, né? Eu acho que, como dizia o Silvio Santos, né? Para nascer um outro igual vai demorar muito, né? Até assim, eu contesto quem diz que... diz assim, ninguém é insubstituível. Pinga Fogo, ninguém substitui ele. Não tinha para ninguém. Não ele tinha uns tiques só dele. Não só Pinga Fogo, e ele preparou muita gente, né? O Ratinho também. Exatamente, você pega Pinga Fogo, Ratinho... Que é da mesma escola, né? Zé Alves. Tudo da mesma escola. Aí você pega um Silvio Santos, um Cídio Moreira, não vai ter. Nunca vai ter alguém para substituir esses caras. E como que é substituir o mestre? Que você está aqui no lugar do mestre, no mesmo horário. Mudou de programa Pinga Fogo para programa Beija-Flor. Não, eu digo que eu não sou um substituto dele, não. Eu sou Beija-Flor, que trabalhei com ele, que aprendi muito com ele. Boa parte do que eu uso na comunicação, eu aprendi com ele. Em algumas ocasiões, ele me chamava, e ele às vezes, algum tropeço durante o programa, ele me chamava na sala dele, e ele dizia, Beija-Flor, é o seguinte, você deu uma tropeçada lá, e tem coisas que eu não ensino para muitos, mas eu vou ensinar você. Tem que ser assim, assim, assado.
e que eu guardei tudo aquilo, né? O Del Rubens deu mais 50, então 250, mas ela só dá o 200 pro rapaz. E tá tudo certo. Ô, Pinga. Tá tudo beleza. Oi. E ela vai levar 250, sabe por quê? O Del Rubens está passando Isso. 50 para ela Acabei aqui de também. falar. Então, Ah, o senhor falou? então é 100, né? Porque eu falei agora. Ah, é muito barulho aqui na Eu recepção, sei. nem ouvi. Tá bom. E hoje eu uso muito. Muito do que eu falo, as pessoas inclusive comentam. Eu falo, pô, quando eu vejo você, às vezes, né, até a maneira de respirar, né? Você vai falando, de repente falta ar, você enche o pulmão de novo e começa. Tudo isso eu herdei do Pinga Fogo, porque eu trabalhei muito tempo com ele. Eu digo que, em se tratando de dupla de apresentação, em bancadas diferentes, porque ele ficava no balcão dele. É comum, às vezes, você ver dois apresentadores na mesma, não, ou na mesma bancada, entendeu? Na mesma bancada aqui, ó. E a gente não. No Jornal da Band, que vai ser depois de nós aqui, é assim, na mesma bancada. Né? Exato. E a gente não, a gente ficava, ele numa bancada e eu numa outra bancada. Só que a gente se entendia por mímicas. Ele era muito de mímica. E mímica, um olhar dele, um jeito que ele falava alguma coisa, eu sabia mais ou menos como é que era o tom de entrada. Ele era tão diferenciado que ele tinha um tique, sim, que até quem estava em casa, que eu assistia, eu era fã do Pinga Fogo, eu tive o privilégio de entrevistar ele, fiquei muito emocionado em Mandaguari. Ele não gostava de dar entrevista, mas ele me deu uma entrevista em Mandaguari um dia, não sei porquê. Ele era avesso a entrevistas. Ele não gostava não, mas ele me deu uma entrevista. Eu não sou um jornalista formado, mas tenho a vivência do jornalismo, do dia a dia da notícia. A gente tem, em parte, sabe o que pode, o que não pode, sabemos o nosso limite, e tudo isso tem colaborado para o nosso sucesso. E ele era um cara diferente mesmo, né? Isso te deu muita bagagem, né? De estar junto com um fenômeno da comunicação quanto ele, como você é também. Em estilos diferentes, né? Diferentes. Cada pessoa tem uma personalidade, né? Estilos diferentes. Mas ele tinha um jeito próprio, né? Pinga Fogo foi singular. Pinga Fogo não se coloca em plural em hipótese alguma. A gente tinha, por exemplo, algumas mímicas. Né? Quando o assunto era interessante, ele fazia assim, ó. Tipo assim, segue. Aí o assunto não era interessante, ele fazia assim. Um comentário que às vezes eu estava alongando muito, ele fazia assim. E de repente um jeito que ele olhava, ele falava alguma coisa aí. Outra coisa, tom de chamar notícia. Né? Uma notícia triste, por exemplo, uma morte. Ele dizia, pois é, Beija-Flor, um fato triste, né? Pois é, Pinga Fogo, lamentável. Beija-Flor, hoje tem Réveillon em Maringá, Beija-Flor, como é que vai ser? Ô, Pinga Fogo, vai ser... Então a gente entrava no mesmo tom, né? Era uma primeira e uma segunda casada ali que não dava erro. Era tipo uma dupla sertaneja. Né? Tipo uma dupla sertaneja, aí encaixava tudo certinho e no final ficava, né, praticamente perfeito no ar. Chega de notícia, Beija-Flor. Apreensão, não sei o quê, prendeu não sei quem, morreu não sei quem, não, para tudo. Agora tem música. Eu digo que gratidão não tem prazo de validade. Sou muito grato ao Pinga Fogo, sou muito grato a tudo que ele fez por mim. E eu disse que, eu digo, né, que eu posso estar no último suspiro da vida, né, e jamais eu vou ser ingrato com Pinga Fogo de Oliveira. Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira. Falando sobre esse jeito de olhar e se comunicar, Carlinhos, só teve uma pessoa que percebeu isso no ar uma vez. Vou contar rapidinho aqui. O Pupim, Carlos Roberto Pupim, quando era prefeito de Maringá, ele veio dar uma entrevista de final de ano e aí ele tinha um assunto melindroso que era aumento de IPTU. Que o Pinga Fogo não queria tocar no assunto, mas eu precisava tocar, entendeu? Que era o assunto da cidade. Aí o Pinga Fogo só falando com ele coisas boas, positivas. Aí ele sentado e de repente, ele sentado para falar e de repente Pinga Fogo só balançou a cabeça para mim assim. Aí eu, Pupim, sobre o aumento do IPTU. Aí o Pupim pegou no ar. Falou, caramba, um sinal do homem e você já sabe o que você vai tocar no assunto, rapaz? E até hoje a gente brinca por conta disso. Que legal. Obrigado pela entrevista. Tinha que ter umas 2 horas para falar um pouco da história do Beija-Flor. Parabéns pelo teu trabalho e a casa, como a população de Maringá e da região, te ama. Eu que agradeço muito a TV Maringá Band. Aqui eu entrei em 1997,
portanto são 27 anos, né? Já aqui dentro da TV Maringá. Fiquei desligado aí por 6 meses, 7 meses, talvez isso. Né? E aqui é a minha casa, eu vivo mais aqui do que dentro da minha própria residência. Só tenho a agradecer à TV Maringá, agradecer a você agora, né, que é o nosso diretor aqui, torcendo para que tudo dê certo. Obrigado. Obrigado a você. Você que está em casa, meu muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus seja luz na sua vida. Fique agora com o Jornal da Band. Band Entrevista. Oferecimento. Se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol.